Era uma noite de tempestade quando Juliana recebeu a notícia que mudaria sua vida para sempre. Ela estava em seu pequeno apartamento, ouvindo a chuva tamborilar contra a janela, quando o telefone tocou. Era sua tia distante, uma mulher que ela mal conhecia, para lhe informar que havia herdado uma antiga casa de campo, localizada no interior de Minas Gerais. A casa pertencia a um ramo da família que Juliana desconhecia, mas a ideia de um refúgio tranquilo e gratuito a intrigou. Sem pensar muito, aceitou o convite de visitar o lugar. Alguns dias depois, Juliana pegou o carro e dirigiu sozinha até a remota cidade de Pedra Escura. Conforme se aproximava, o céu ficou cada vez mais cinzento e a estrada, estreita e sinuosa, parecia levá-la para longe da civilização. As poucas casas que avistou estavam em ruínas, e os campos pareciam abandonados há décadas. Quando finalmente chegou à propriedade, um calafrio percorreu sua espinha. A casa, uma grande mansão colonial, estava em péssimo estado, com janelas quebradas e as paredes cobertas por erva. O jardim estava tomado por ervas daninhas, e a cerca de ferro enferrujada rangia com o vento. Apesar da aparência decadente, algo na casa parecia chamá-la, como se a mansão tivesse vida própria. Ao entrar, o cheiro de mofo e poeira a recebeu. O chão de madeira rangia a cada passo, e as sombras nas paredes pareciam se mover com a luz fraca que entrava pelas janelas sujas. A mansão estava cheia de móveis antigos cobertos com lençóis empoeirados, e grandes quadros de familiares que ela nunca conhecera pendiam das paredes. O mais perturbador era o retrato no corredor principal, uma mulher pálida, de olhar severo, que parecia seguir Juliana com os olhos onde quer que ela fosse. Já era noite quando Juliana decidiu explorar o segundo andar. Ao subir a escada, ouviu um leve sussurro, como se alguém estivesse falando em uma sala distante. O som era tão baixo que ela quase o ignorou, mas a curiosidade a fez seguir o barulho. Ao final do corredor, encontrou uma porta trancada. Forçou a maçaneta e, para sua surpresa, a porta se abriu com facilidade, revelando um quarto em perfeito estado de conservação, muito diferente do resto da casa. No centro do quarto, uma cama de dossel estava meticulosamente arrumada, como se alguém estivesse esperando por um hóspede. Ao lado da cama, uma cadeira de balanço se movia suavemente, como se tivesse acabado de ser abandonada. O frio no quarto era intenso, muito mais do que em qualquer outra parte da casa, e o silêncio era sufocante. Enquanto olhava ao redor, Juliana percebeu algo estranho. As janelas estavam completamente fechadas, mas ainda assim, ela sentia uma brisa gelada. Foi então que viu, no canto do espelho em frente à cama, uma figura. De início, pensou ser apenas seu reflexo, mas a figura não era ela. Era uma mulher, vestida de preto, com cabelos longos e desgrenhados, a pele cadavérica e os olhos fundos e sem vida. A figura ficou parada por alguns instantes, observando Juliana, antes de desaparecer em um piscar de olhos. Aterrorizada, Juliana correu para fora do quarto, descendo as escadas com pressa. Mas, à medida que descia, o som de passos atrás dela ecoava pelos degraus. Os sussurros voltaram, dessa vez mais altos, quase como um lamento. Chegando ao andar térreo, correu para a porta principal, mas esta se fechou violentamente diante dela. O pânico tomou conta de seu corpo, e ela tentou forçar a porta, sem sucesso. Do nada, a voz de uma mulher preencheu o ar. Era rouca, cheia de ódio. Você não deveria ter vindo. Juliana se virou e viu a mulher do retrato, a mesma figura que havia aparecido no espelho, parada no final do corredor, olhando-a fixamente. A mulher começou a andar lentamente em sua direção, seus pés mal tocando o chão. O ambiente parecia ficar mais pesado a cada passo que ela dava, como se a casa estivesse viva e reagisse à presença dessa entidade. Juliana tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. Foi então que a mulher estendeu a mão, e Juliana sentiu algo frio e cortante em seu peito. Uma dor intensa tomou conta de seu corpo, e sua visão começou a escurecer. As últimas palavras que ouviu antes de perder a consciência foram sussurradas ao pé de seu ouvido. Agora você faz parte desta casa. Quando Juliana acordou, estava deitada no chão da sala de estar. O ambiente estava em silêncio novamente, e a porta da frente estava aberta. Sentindo-se completamente exausta, ela saiu correndo da casa, sem olhar para trás. Dirigiu por horas sem parar, até chegar à cidade mais próxima, onde pediu ajuda. Nos dias que se seguiram, Juliana tentou contar sua história, mas ninguém acreditou nela. A casa foi eventualmente demolida, mas relatos de estranhos fenômenos persistem até hoje naquela área.
Alguns dizem que, durante tempestades, é possível ver luzes fracas e ouvir risos distantes vindos do lugar onde a mansão ficava. E aqueles que ousam se aproximar afirmam que, de tempos em tempos, é possível ver a figura de uma mulher pálida, de olhar severo, observando das sombras.